Olá, amigos dessa gorda, dessa magra, como vão vocês? Com a gente tá tudo bem, vocês já estão vendo, ó, aqui Minoca, participação ativa na gravação. E o Biroba tá aqui do lado, que ele tá mais pra lá do que pra cá, cheio de sono. Aqui são não sei que horas, eu acho que já passam das 10 da noite. Tem que falar alto, Hoje- senão eles não vão te ouvir, não. Mas eu tô falando alto. Já passam das 10 da noite, hoje é sábado. Fui incumbida, é incumbida que fala? É. De vir aqui, com o cabelo solto, passei batom, botei até um vestidinho aqui, que ela disse que queria fazer um vídeo comigo, né? Então, Exatamente. estou sabendo de absolutamente nada. Nada foi armado, nada foi combinado. Eu falei exatamente isso pra ela. Vai pentear esse cabelo, vai soltar esse cabelo, Ela veio o cabelo, ó. vai passar um batom que nós vamos gravar um vídeo. E assim ela fez, porque eu gosto assim, ela é obediente. Tá vendo? Entende, gente? Então, o que que acontece? Ontem, hoje é sábado, né? Ontem, depois de várias coisas que nós conversamos, porque vocês bem sabem que somos amigas há 30 anos, eu senti muita necessidade de escrever algumas coisas para ela. E por que escrever? Não só para ficar registrado, né, no papel, mas porque eu sou muito melhor, né, com as palavras escritas do que faladas. Essa é uma Característica. é uma coisa que eu sei sobre mim mesma, né? Eu não sou tão boa assim com palavras, eu prefiro escrevê-las. Então, né, diante de tantas coisas que a gente conversa, porque conversamos, né, sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, eu senti necessidade de escrever. E aí, assim eu fiz, tá? E no final, depois que ela vir, né, tudo que eu escrevi para ela, nós vamos compartilhar com vocês. Por quê? Porque o que eu escrevi para ela serve para todos nós. Mas a minha intenção, né, e eu tô sendo muito sincera, foi, né, escrever para ela. Então, eu vou só dar um pause agora rápido para eu pegar. Nesse primeiro momento, Migona, você vai ler para você somente, tá? Você não vai falar nada do que você está lendo. Você só vai ler, tá? E depois a gente vai mostrar para as pessoas. Ih, eu vou chorar horrores. E qual o problema? Aí depois fiquei toda bonita, toda garota marota, pra depois ficar aqui com cara de choro. Não é nada que um lenço umedecido não ajude. Ai, meu Deus. Não é nada que a gente não consiga resolver, né? Mas a intenção nesse primeiro momento é que ela leia sem falar. E depois eu vou explicar por quê. Tá bom, gente? Então, um segundinho que eu vou dar um pause, vou buscar Eu tô até nervosa. e vou entregar pra ela, tá bom? Ah, e pra quem não me conhece, eu sou a Adriana. Eu não estou podendo com fortes emoções, não. Tá podendo sim, amiga. Deixa eu dar o pause aqui. Viu? Eu falei que ia ser rapidinho. A Nina já roubou meu lugar, gente. Tadinha. Então, amiga, escrevi isso pra você, com todo o amor que existe dentro de mim, em celebração a todo o amor que eu sinto por você, e eu sei que a recíproca é verdadeira. A gente não está aqui juntas há 30 anos, né, de forma gratuita. A gente está aqui há 30 anos juntas porque temos que aprender uma com a outra, temos que compartilhar uma com a outra, temos que dividir uma com a outra, temos que brigar uma com a outra até a gente se acertar, como tem sido há 30 anos. Então, por favor, leia em silêncio, somente para você nesse primeiro momento, tá bom? Esse é o material que eu escrevi, tá, gente? Olha aqui.
Ai, que lindo. Você gostou? Eu gostei. Você acha que isso aqui tem a ver com o seu momento de vida? Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Que é um lencinho umedecido agora? Não. Então, gente, a primeira parte desse vídeo tá completa. Agora, Sai. a Nina é a participação especial. Sai. Então, gente, olha só. Eu agora vou mostrar pra vocês exatamente o que ela leu. Você concorda que isso cabe pro seu público? Ah, eu acho que sempre vai caber pra alguém, com certeza. Não, se você achar que não cabe, a gente não coloca. Não, eu acho que cabe E sim. encerra o vídeo agora. Não. Então, gente, eu vou ler pra vocês. Eu vou ler, não. Eu vou mostrar pra vocês, em silêncio, né, o que ela acabou de ler. Combinado? Você quer que pause ou deixa rolar. Deixa rolar? Porque eu não entendo nada dessas coisas, gente. Então vamos começar. Aí agora é sua vez de segurar. Vê se tá dando pra aparecer. Tá. Não, bota assim, pra ficar na hora. Ainda tem calor. Eles vão ler o contrário. É, porque fica ao contrário. Então vai ficar horrível. Não, a pessoa não consegue ler. Mas aí como é que tem que fazer? Não, seria do outro lado. Mas não tem como, vai assim mesmo. Eu acho que seria legal ler.
falar para vocês que nesse primeiro momento, né, nesses dois momentos, na verdade, né, porque eu preferi o silêncio. Porque o silêncio muitas vezes fala, né, e é através do silêncio, muitas vezes, que a gente consegue se conectar não só conosco, mas para quem acredita, né, com o nosso Criador. E o propósito, né, de mostrar essas coisas para vocês no silêncio foi de permitir, né, ou tentar possibilitar que vocês refletissem sobre o que está escrito aqui. Como eu falei anteriormente, serve para todos nós. Apesar da minha intenção ter sido, né, para ela, isso serve para mim, para ela, para vocês, para uma Mamusca, para Nina, para o Gabiroba, para todo mundo. Porque somos seres humanos acima de tudo. E por sermos seres humanos, nós somos passíveis de erros e de acertos. Então, agora, para a gente poder finalizar essa parte, eu gostaria que Catarina lesse para vocês. Coisas boas acontecem diariamente. Coisas boas são reais. Sintam-se merecedores delas quando acontecerem com você. Embora o tempo não tenha ré, há tempo para dar a volta por cima. Faça por você, isso não é egoísmo, é se dar valor. Nada é para sempre, nem mesmo nossos problemas. Essa frase é de Charlie Chaplin. Não passe o ano fazendo as mesmas coisas. Experimente, tente, respeitando os seus limites. O ponto-chave é fazer algo diferente, para se ter um resultado diferente. Você tem o direito de ser feliz. Direito. Então, direito. Eu tô só reforçando. Ah, sim. De fazer o que gosta, de mudar de ideia, de recomeçar. De ser respeitada, de se aceitar ou de querer melhorar. Você tem o dever de se respeitar. Dever. De se valorizar, de se elogiar, de ser gentil com você. Se perceber que algo incomoda, que você não está bem, que tudo parece mais do mesmo, pergunte-se: o que estou fazendo para mudar isso? Tudo começa em e com você. Então cuide desse universo que é você. Crie o hábito de acreditar. Hábito. Em sua capacidade, que tudo é possível, que você pode, que você consegue. Que só é impossível se você não tentar. O que vivemos hoje não precisa ser uma sentença. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Autor desconhecido. Profundo, né, gente? Profundo. Momentinho que o papel caiu. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa singela mensagem. E eu queria contar pra vocês, né, eu realmente não sei se ela já falou, né, sobre isso. Mas, quando nos conhecemos há 30 anos atrás, você já falou pra eles? Não sei o que você vai falar. De como nos conhecemos, né? Não. Então, quando nos conhecemos há 30 anos atrás, nós nos conhecemos no ambiente de trabalho. E foi o primeiro emprego dela, né? Foi a primeira experiência de trabalho dela e a minha já era a segunda, né, experiência de trabalho. E foi, acreditem vocês, antipatia à primeira vista.
Estou mentindo? Não. Ela me odiou. Ela me achou metida. Fala aí. Achei ela metida, achei que ela não era simpática. Não fui com a cara dela, mas fui trabalhar com ela. Ela era professora e eu era, como é que fala? Auxiliar. E a gente tinha que ficar junto ali. E tipo assim, ela muito certinha, que a Adriana sempre foi muito certinha, muito Caxias, e eu sempre fui meio doidinha. Mas, enfim, muitas coisas aconteceram. Ela me pegava nos erros, nas coisas que eu fazia. Fala você também. Não, mas não é sobre mim, é sobre você. Não, mas... Vou contar uma pra vocês que é a que eu lembro assim de imediato. Né? Ela... As crianças me deduravam porque eram crianças pequeninas. Era o jardim, né? Era o quê? Maternal. Eles andavam, falavam e eles me caguentavam pra ela, tá? Um belo dia tava eu lá, né? Eu cheguei só um adendo. Ela chegava só pra dar aula. Eu chegava lá cedo, de manhã, e ia embora junto com ela, porque o auxiliar tinha que receber as crianças e ela só chegava na hora do almoço. E aí ficava até o final. Então, assim, quando ela chegava, eu já estava cansada de estar lá há muito tempo. Ela chegava na abertura da creche, que era uma creche na época, 7 horas da manhã, e nós saíamos às 19 horas. Então, assim, foi muito puxado para ela, lógico, né? O tipo da situação trabalhista que não deveria acontecer, né? Fazer uma pessoa trabalhar de segunda a sexta 12 horas por dia e não ser devidamente remunerado por isso. Mas, infelizmente, isso acontece. E gorda, sempre gorda. Mas não como ela está hoje. Menos, né? Mas sempre obesa. Acho que uns 100 quilos a menos, né, amiga? Uns 100 e pouquinho. Eu com 15 anos já tinha 100 e poucos quilos. Então era quase 100 quilos a menos. E, enfim, a única situação que eu lembro, assim, né, de imediato, é que ela, para ganhar tempo, o que ela fazia? Ela, ao invés de pegar, né, porque assim, as crianças tinham o seu material individual de higiene. E de higiene eu quero dizer sabonete, shampoo, condicionador, pasta de dente e escova de dente. Aí o que ela fazia? Porque quando eu chegava, realmente as crianças estavam dormindo, era maternal. Eles tinham entre 2 e 3 anos. E aí eu chegava justamente na hora que eles estavam nessa de acordar. Já tinham almoçado. Já estavam no colchonete dormindo. Estavam tirando o soninho. Eu chegava, eles ainda estavam dormindo, mas faltava assim, tipo meia hora para eles acordarem. E nessa meia hora era a hora que eu olhava as agendas para ver o que os pais tinham, né, solicitado, para ver se eles tinham almoçado, aquela coisa toda, de rotina de creche. E aí, um belo dia depois do lanche, foi depois do lanche, né, amiga? Acho que foi. Foi depois do lanche. Depois do lanche, tinha que escovar o dentinho. Tinha que escovar os dentes, né? E aí eu cheguei lá no banheiro para falar alguma coisa com ela, ou com a outra auxiliar da outra turma. Eu não me lembro exatamente o que, mas eu cheguei lá no banheiro. E aí eu dei uma olhada, ela estava pegando o mesmo tubo de pasta de dente e colocando para todas as crianças. Não só o tubo, vou falar a raiz mesmo. Eu sorteava lá, mas tudo criança, bebezinho, e ela não tá lembrando, mas ela vai lembrar agora. Uma aluna da gente lá, acho que foi a Patrícia, o nome dela, uma lourinha, chegou para ela e disse assim: Tia Adri, hoje a gente vai usar a pasta de dente, a escova de quem? Pois é. Tomei uma. Se os pais descobrem isso, meu Deus. Pessoal, imagina uma turma com 10, 12 crianças, 12 pastas de dente, 12 escovas. Eu sorteava uma
e dava pra todo mundo, e todo mundo escovava o dentinho. Aí depois, ela falando assim, parece que eu, né, comia ela no esporro. Não, mas gritei, ela me deu, ela me deu uma chamada. Mas eu chamei a atenção dela, né, que como o material é individual, tem que ser usado de forma individual. Mas eu falei na boa, eu não fui grosseira. Não, eu também. Na hora do banho, pessoal, vocês não sabem o que é a hora do banho numa creche. Tinha umzinho lá que só via caindo. Fazia, olha, o bichinho, coitado. Vocês imaginam, eles tinham os cestinhos dele, ficavam pendurados na parede do banheiro. Eu pegava um cestinho, tipo assim, hoje é o do Joãozinho. Todo mundo tomava banho com aquele shampoo, todo mundo tomava banho com aquele condicionador. Pessoal, é uma loucura. Eu bato palma para as meninas que hoje trabalham em creche, que é pesado, tá? É pesado. É pesado. E ela me odiava 2 vezes. Porque eu, né, dentro do meu planejamento, as crianças tinham que mexer com tinta guache, né? E aí um belo dia, a atividade era, né, eles conhecerem o próprio corpo se pintando. Era uma cagalhopança. Eles se pintaram da cabeça aos pés, mas isso, gente, sempre tem um planejamento por trás, não é de forma gratuita. Ah, eu vou pedir para eles se pintarem só para sacanear, auxiliar. Não, de forma alguma. Até porque eu nunca me neguei a ajudar. Não. Nunca me neguei a ajudar a dar banho, nunca me neguei a ajudar a escovar dente, nada. Ela chegava lá na hora do almoço do cheiro, a gente já tava com os cabelos em pé, a gente já tava... E quando tinha banho de piscina, ai meu Deus. Mas essa do guache... E essa da escova de dente foi demais, realmente. E a primeira vez que ela me viu brincando com as crianças com guache, com tinta guache, eu acho que ela só faltou querer me matar mesmo. Pegar uma pistola ou qualquer coisa e bah em cima de mim. Porque realmente, gente, fez uma cagada danada. Mas fazia parte, porque é de forma lúdica que as crianças aprendem. E quando eu arrumava as crianças erradas? Também tinha essa. Gente, ela olhava pra mim e dizia assim... Tá errado, botou a roupa da Marina na Patrícia. Eu tinha arrumado a criança toda. Mas eu ajudava a arrumar também, né? Eu nunca me neguei, eu nunca fiz... isso aqui é auxiliar que faz. Eu nunca fui assim. Não, verdade. Né? A gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Então, e eu sempre trabalhei em equipe, com a paz do Senhor. Então... Mas tinha a volta pra casa, né? Tinha. Então, como é que o amor foi nascendo? Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa irresistível. Morávamos próximas. Nós morávamos... a minha rua era transversal da rua dela. E fomos descobrindo isso conversando, né? Porque assim, no início, dava o horário dela, ela, ia embora. E eu ficava para trás porque eu sempre tive um aluno que o responsável chegava 15, 20 minutos atrasado, meia hora. Não era uma vez ou outra, era sempre. Então ela, dava o horário dela, ela ia embora, justo, porque ela já estava podre de cansada. E eu observava que ela estava indo na mesma direção que eu iria. Mas até aí tudo bem. Eu não sei quanto tempo, gente, se passou até a gente começar a ir junto, né, pra casa. Fazia companhia, uma fazia companhia pra outra. E aí começou a nascer o amor. Esse amor foi sendo construído, esse amor foi sendo regado todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, até que chegou um dia que eu não me lembro quem é que convidou pra ir pra casa eu te convidei pra ir lá em casa, aí tinha os meus irmãos, a minha irmã era viva, meu irmão morava comigo, o Leno. Minha casa sempre foi muito movimentada e aí eu chamava ela para ir passar final de semana lá e aí ela ficava lá, a gente começou a sair e aí ela começou a conhecer minha família toda, conheceu meus amigos, eu conheci os dela, aí eu também ia na casa dela, eu ainda conheci o falecido pai dela que já na época que eu conheci já estava bem adoentado, mas eu ainda cheguei a conhecer ele e enfim, e aí uma foi participando da vida da outra e foi assim. E o amor brotou, gente. Então... E aí depois eu contava, e depois assim, que a gente já tinha uma intimidade,
Meu padrasto, que nem eu falei pra vocês, o meu pai padrasto, ele trabalhava numa casa noturna no Rio, então ele era diretor artístico de lá, então a gente sempre ia, que a gente não pagava pra entrar, a gente só pagava lá o que se consumia, então assim, a gente curtiu muito aquela época, né? E como? Então foi muito legal, pessoal. Assim, muito, muito bacana mesmo. E a gente sempre teve uma afinidade. A gente assim, ao mesmo tempo que nós somos muito diferentes, Porque somos. porque somos muito diferentes, nós temos muitas coisas em comum. Nós gostamos de jogos de tabuleiro. Hoje em dia ninguém mais brinca de jogo de tabuleiro, a gente gosta. A gente é da papelaria, a gente gosta de série, de filme, não necessariamente As mesmas. as mesmas coisas, mas a gente consegue achar coisas em comum. Que agradem a nós duas. A gente gosta de jogar buraco. A gente gosta de viajar, a gente viajou bastante. E a Adriana sempre foi a pessoa assim, muito pé no chão. E eu sempre falo que ela é a pessoa que... E eu sempre flutuando, né? E aí ela tinha... Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. A gente viajava, Aí chegava na hora de vir embora, eu não queria vir embora. Aí eu ficava assim, um exemplo, a gente ia voltar no domingo. Aí eu dizia assim, aí amiga, vamos ficar só mais hoje. Não, então me deixa na rodoviária, porque eu tenho que... Não, amiga, por favor, só mais um dia. Não, e ela não ficava mesmo. Não, faltar trabalho jamais. Aí, nunca. E aí, tipo assim, quando o cara da pousada ou do hotel, que eu faço amizade com todo mundo, né, gente, falava assim, não, mas eu faço um desconto, eu faço meia diária, ela ficava roxa, tipo assim, meu Deus, não fala isso pra ela. Não fala, é perigoso demais. Teve uma época também quando a gente morava no Rio, a gente também gostava. Minha mãe ia muito no bingo antes dele ser proibido. E aí a gente foi uma vez e a minha mãe ganhou lá um acumulado numa máquina. Olha, aí a gente toda feliz achando que a gente tinha ficado rica. E gostávamos muito de sair, ainda gostamos de sair para comer, para ir no cinema, para ir no teatro. A gente tem esse gosto, a gente gosta dessas coisas. Então, assim, dentro das nossas diferenças, porque realmente somos, a Adriana ela é razão pura e eu sou por emoção. Então, eu acho que é por isso também que dá certo, porque tem o contraponto. Não é que ela é uma pessoa fria, sem sentimentos, claro que não. Mas ela consegue botar a razão em primeiro lugar. Eu já não consigo. Às vezes, gente, às vezes. Quase sempre. E eu, assim, agora eu tô aprendendo a botar a razão. Tô indo devagar, mas tô aprendendo. Então, assim, eu sempre fui impulsiva e, não, ela sempre analisava tudo. Quando o Cauã fala dela, que ele já falou aqui, porque ela que era administradora, porque ela que via as coisas, porque quando a gente ia viajar, ela que via, não, aqui tá caro, aqui não vou, aqui não sei o que, aqui a gente vai aqui, a gente vai ali, ela que marcava, ela que fazia tudo e a gente só ia embora, entendeu, pessoal? A gente só ia embora. E foi muito bacana. Eu espero que a gente ainda tenha muitas coisas boas para viver juntos, mas a gente já viveu muitas coisas juntas, pessoal, muitas coisas. De estarmos, né, nos piores momentos de vida uma da outra. E assim, pra mim, amizade é isso. Né? Amizade não precisa ser aquela pessoa que fala todo dia, que se comunica todo dia. Ao contrário dela, porque ela acredita que a amizade é isso também. É um contato diário. Ela sente... porque eu sou do contato físico. Ela sente falta do contato diário. Nós já tivemos algumas discussões a respeito disso, discussão, né, no sentido de discutir, né, um assunto e discussão mesmo de nós divergirmos sobre isso, né, porque ela me cobrava uma presença, uma constância que não faz parte de mim. Mas eu sou o tipo de pessoa que se você ligar para mim às 2 horas da manhã e disser eu preciso de você, eu estarei lá. E nem por isso eu deixo de ser mais ou menos amiga do que aquela pessoa que fala com ela todo dia. Somos pessoas diferentes. E olha, demorou para essa cabeça dura aqui entender. Né? Não, porque ela... Mas ela porque,
Tipo assim, a Adriana ela é muito organizada. Então, assim, ela tem todo um passo a passo, ela tem toda uma sequência. Essa semana mesmo eu falei pra ela, não, você tá demais, tem que marcar dia. Eu não sabia que ela ia aparecer aqui. Eu falei, amiga, eu tô precisando conversar com você. Tô precisando conversar com você. Por quê? Não é porque ela não quer falar comigo, é porque quando ela vai falar comigo, ela quer falar só comigo. Ela não quer fazer 1000 coisas falando comigo. Ela quer estar ali, eu e ela conectada, para ela absorver e responder. E eu já sou a pessoa que tô fazendo comida, que tô falando com um, que tô falando com outro, que tô vendo o cachorro. Então, assim, aí eu disse pra ela, você tá muito metida, marcando hora pra falar comigo. Olha, ela, não sei que você queira falar com uma pessoa podre de cansada, morrendo de sono. Eu entendo, hoje em dia, né, também se eu não entendesse, mas eu sentia muita falta disso, sabe, porque eu sou uma pessoa assim, se acontece alguma coisa muito legal comigo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa semana retrasada, quando a minha tia acordou do coma. Foi semana passada. Foi, que eu botei assim pra você, ela tava no trabalho, eu botei, me liga, né? Isso. Me liga assim que você puder. Foi na sexta-feira, eu tava acabando de sair da clínica onde eu trabalho, aí eu vi uma mensagem dela assim, me liga urgente. Aí eu já começo a achar que aconteceu alguma coisa. Mas ela liga, assim que ela pode. E tipo assim, no dia que eu falei pra vocês que eu tava lá no posto, que eu falei não, que eu filmei, que eu tava com a pressão alta, que eu tava com... que eu tava com a pressão alta, que eu tava com a glicose alta, porque assim, ou eu procuro a ela ou eu procuro o Cal. O Cal, naquele dia, tinha ido fazer uma endoscopia. E eu não sabia que ela tava trabalhando, mas eu sou essa pessoa que eu tenho essa necessidade. Foi que nem quando, tanto pra coisas boas, tanto pra coisas ruins. Quando a minha tia acordou do coma, eu fiquei tão feliz. Eu queria falar pra todo mundo, eu queria contar pra todo mundo. Eu botei assim pra ela, me liga. E ela, Lô, o que foi? Ai, minha tia acordou. Eu sou assim, eu poderia esperar ela botar assim, amiga, quando você chegar do trabalho, me liga. Mas eu tenho, pessoal, essa urgência, isso é meu. E eu sei que isso é ruim, entendeu? Eu sei que isso é ruim. Mas eu tô aprendendo. Agora, quando não é uma coisa assim que eu acho que eu tenho, eu boto assim, não é urgente. Por quê? Porque teve uma vez, a primeira vez que ela fez isso, ela falou assim, me liga urgente. Eu falei, pronto, Deus chamou, deu algum problema. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo para ligar urgente para ela. Era para ela falar uma palhaçada qualquer. Aí eu falei, sua FDP. Não, mas ela fala zangada, tá? Sua FDP, eu estava trabalhando, eu tô pensando que aconteceu uma desgraça. E boa tarde, ela vai e desliga, é assim que ela faz. Pois é. Falei, da próxima vez você coloca não é urgente ou então é urgente. Aí ela agora faz isso. Só que com exceção desse episódio aí da tia... Não, mas ela era muita felicidade. Mas ela nem brigou comigo. Não briguei, lógico. Porque eu fiquei muito feliz mesmo, pessoal. Então, assim, a gente tem essa coisa, né? E esses anos todos trouxeram muita intimidade pra gente, no sentido que se a gente estiver num lugar, tiver rolando uma situação que a gente observe, eu sei o que ela vai falar, ela sabe o que eu vou falar, o que eu tô pensando, ela já fala assim pra mim, já sei. Então, assim, isso é uma coisa que você só adquire convivendo com a pessoa. Essa intimidade, essa coisa de conhecer, de saber os gostos da pessoa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Foi ano passado que eu fiz a surpresa de aniversário pra você, ou foi ano retrasado? Menina. Acho que foi ano passado. Foi ano passado. Então, eu fiz uma surpresa pra ela de aniversário. Pessoal, que difícil. Peraí, gente, rapidinho que eu tô precisando ir no banheiro. Tá frio, então eu preciso de um banheiro toda hora. Vai falando aí. Tá velhinha. E aí, eu falei assim, cara, como é que E a Adriana é muito reservada, né? Lógico, eu conheço os amigos dela e tal. Pra vocês terem uma noção, a Adriana, ela tem rede social, mas ela não... Aquilo ali, ela acho que fica dias ali sem ver. Meses. Ela trabalha mesmo com e-mail. Se você quer falar com ela e tal, você tem que mandar um e-mail pra ela. Se você for depender de rede social,
tá lascado. Então, assim, tanto é que tanto para trabalho quanto para compromisso, ela abre a caixa de e-mail dela todos os dias. Então, isso aí não. Mas fora isso, eu falei, gente, como é que eu vou fazer para pegar os contatos das amigas da Adriana? Porque os amigos dela, tudo assim, você não consegue ver. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma festa de aniversário sem convidados? E eu queria que tivesse sido surpresa, entendeu, pessoal? E aí a gente tinha ido fazer, ela tinha ido me levar numa consulta, que eu tive um problema no ouvido, eu tenho esse problema, esqueci o nome agora, é um nome complicado. VPPB. Vertigem... não sei o que, não sei. Depois eu boto aqui o nome pra vocês. E aí eu tava precisando ir no otorrino urgente. Aí ela marcou numa das clínicas que ela trabalha. Eu fui de emergência. De lá, o otorrino disse que eu tinha que fazer uma fisioterapia. Ela conseguiu um encaixe pra mim naquele dia mesmo. E a gente tava lá esperando pra ir de um médico ao outro. Aí eu falei, gente, eu tenho que pegar o celular dela. Mas tudo da Adriana é assim. É digital, é não sei o que, facial. O meu é tudo aberto, pessoal. Falei assim, aí eu pra ela assim... puxei um assunto, negócio de celular, não sei o que. Aí eu virei e falei assim... bota aqui no teu zap que eu quero... pegar umas figurinhas suas, que meu celular, perdi todas as minhas figurinhas. E ela tava em pé assim na minha frente, eu tava sentada, então tipo assim, aí eu fiquei mexendo, para Nina, para, aí eu fiquei mexendo e assim, pegando os contatos do pessoal, mandando assim pra mim, sabe, pro meu zap, rapidinho, mas eu consegui, apaguei, não sei o que, e aí ela disse que não percebeu, eu não sei, aí peguei umas figurinhas pra disfarçar, mostrei, gostei dessa, gostei daquela. E aí a gente foi, aí a gente tinha combinado de... ela tinha... que a gente sempre passa o aniversário uma com a outra. E aí ela tinha me convidado pra... eu tinha marcado com o pessoal numa pizzaria, com os amigos e tal. E aí eu não contei nada pra tia Marina. Eu falei, eu vou contar no dia, porque eu fiquei com medo de mandar um zap pra tia Marina e sem querer ela pegar o zap, porque às vezes a tia Marina tem alguma dificuldade, alguma coisa, ela pegar e ver. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei dos horários da... para, Nina! E aí eu consegui, fiz um grupo, falei com todo mundo, não sei o que, marquei numa pizzaria lá na Tijuca, que ficava próximo para todo mundo, a maioria dos nossos amigos estão lá na Tijuca. E nessa época eu tava com meu noivo ainda, meu ex-noivo, e aí a gente foi. E eu querendo falar com a mãe dela e eu não conseguia. E aí eu tinha encomendado o bolo, eu já tinha feito tudo que tinha que fazer. Aí ela tinha me convidado pra gente chegar lá cedo, pra gente ir tomar café da manhã lá no Forte de Copacabana. Eu, ela, meu ex-noivo, a mãe dela e a madrinha dela. E aí nós fomos, não sei o que. Só que aí, graças a Deus, ela foi lá para providenciar a mesa, tava muito cheia. Eu cheguei pra minha tia, pra mãe dela, falei, tia, é isso. A senhora tem que convencer ela. Aí ela disse assim, eu combinei com ela que eu ia para outro lugar com ela. E beleza. E a Adriana é toda organizada, ela já tava, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, engraçado que eu chamei fulano e ciclano pra ir comer pizza com a gente mais tarde. E eles falaram que não vão, engraçado, ninguém, esse meu aniversário, ninguém tá me dando bola, não sei o que. Eu falei, mas é assim mesmo, as pessoas têm as coisas. E ela... não, eu encomendei um bolinho. E eu não querendo que ela tivesse encomendado o bolo, porque eu já tinha encomendado o bolo, que é até a minha filhada que faz, que ia levar lá na pizzaria. Conclusão, pessoal, resumindo. Na hora de sair, vira-se a minha tia e diz assim, Adriana, eu não quero ir no tal lugar assim não. Que era o lugar que ela tinha combinado. Essa daqui ficou assim, não.
Nós vamos lá sim. A senhora disse que queria ir lá. E ela olhando pra mim, ela assim, tia Marina, pra mim, tipo, não, vamos aqui na Tijuca mesmo. Tá. E eu não podia falar nada, pessoal, porque eu era convidada. E a tia Marina, não, eu disse assim, poxa, tem uma pizzaria legal, não sei aonde. Eu tô doida pra ir, a tia Marina, eu quero ir lá nessa também, aí, Adriana. Que isso, mãe? Mãe, não é possível, mas... Mãe, você combinou comigo tudo ontem, mãe. Mas eu agora tô sem vontade. Bonitinha. A tia Marina entrou mesmo e ela assim. Aí a tia Marina saiu, olha, eu não tô entendendo a minha mãe, cara. Disse pra mim que tava com vontade de ir no tal lugar assim, e agora não quer ir. Aí eu falei, pô, amiga, deixa, vamos, né? Porque ela já não é muito de sair de casa. Aí a Adriana, tá bom. E levando a torta, querendo levar a torta. Aí na hora de sair, eu falei assim, amiga, não vamos levar a torta, não. Ela comprou uma torta, eu falei, meu Deus, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa tortinha aí, porque aí amanhã a gente come, a gente vai comer pizza doce, a gente vai comer pizza salgada. Pra quê? Pra que cantar parabéns? Você já tá muito velha pra cantar parabéns. Aí olha ela, então tá, eu fiquei com o coração partido, pessoal. E aí ela disse que desconfiou zero. Não desconfiei mesmo. Não desconfiei mesmo. Quando a gente... Foi, não sei se foi sexta ou sábado, tava assim, pessoal. Foi sábado. E a gente tinha reservado. Aí eu cheguei pro meu irmão, esse que tá dodóizinho, se recuperando, falei assim pra ele, você chega cedo lá, porque tinha que ter alguém pra segurar aquele monte de cadeira, porque as pessoas iam chegando. Eu sei que meu irmão chegou lá, o restaurante estava abrindo. Olha, ele pode demorar bastante, que eu tô aqui... Aquele ali aproveitou a pizzaria. Aproveitou mesmo. E aí, quando nós chegamos, um amigo meu chegou junto. Aí ela ficou olhando assim, mas eu acho que a ficha dela não caiu. Eu acho que ela pensou assim, encontramos aqui o Rony. Uhum. Mas aí eu tava cumprimentando o Rony, eu tenho até essa filmagem, vou ver se eu acho aqui no meu negócio. Se tiver, eu vou botar aí pra vocês. Que eu olho assim, aí ela viu a mesa com o pessoal já tava todo lá. E eu ligando, que eu queria só... E ela assim, que horas que a gente vai comer essa pizza? E a tia Marina, calma, Adriana. Falei, amiga, deve estar tudo chique. Gente, eu não tô entendendo, vocês não estão querendo ir? É isso. Se vocês não estão querendo ir, a gente não vai. Mas eu não falo nesse tom, não. Não, ela é estressada, cara. Não, ela fala mansa, mas ela assim, se vocês não estão querendo ir, então vocês não vão, pessoal. Então não vamos. Então não vamos ficar em casa. Vocês estão 1 hora pra sair, não sei, que todo mundo pronto e a gente fazendo hora. Porque ainda faltava chegar algumas pessoas, entendeu? Mas no final das contas deu tudo certo. Foi uma noite linda. E eu acho que você curtiu bastante, né, amiga? Pra caramba. E foi assim, pessoal. E aí, já contamos uma história nossa aí. Já contamos. 2, né? Duas histórias foi nossas. muito legal. Aí ela, mamacita, que ela chama a minha tia. Por isso, né, ela é Adriana. Gente, eu não desconfiei mesmo de nada. Mas enfim, né? A gente já contou 2 histórias nossas. E pra encerrar esse vídeo, olha pra mim. Amiga, migona. São 30 anos. Muitas coisas boas e ruins divididas. E o peso das coisas ruins, quando são divididas, diminui. Certamente. Você sabe que eu posso contar com você. Olha, falei tudo errado. Você sabe que você pode contar comigo. Eu sei como sei. E eu sei que eu posso contar com você. Assim que eu cheguei, dessa vez, né, que eu trouxe algumas coisas pra ela. Algumas. Ela não gosta que mostre, não. Não gosto mesmo, tá? Mas assim que eu cheguei e ela... Mas pra que isso, amiga? Você fica gastando o seu dinheiro e tal. E eu falei pra ela a seguinte frase. Enquanto eu tiver, nós vamos ter. Porque é verdade. Eu sei, amiga. A gente não divide só dinheiro, a gente divide sentimento. E não tem coisa mais importante do que isso. Né? Dividir sentimento, seja o sentimento positivo, o sentimento negativo.
E eu amo muito você. E eu te amo muito também, amiga. Tá tão pequenininha agora. É o elefante e a formiguinha. Ó, a mina com ciúme. Pronto, Divina, a gente também te ama, tá? Não é à toa que a gente fez essa tatuagem, né? De onde estiver, estarei contigo. E que linda, amiga. E assim, gente, eu tenho muito orgulho dessa daqui. E eu tenho muito orgulho dela. A pessoa mais inteligente que eu conheço é ela. Não, gente. É sério, gente. Apaga isso, por favor. Ela é muito inteligente. A Adriana é muito. Que foi, filha? A Nina quer separar a gente. A Adriana é muito inteligente. Muito. E aí, eu tenho muito orgulho dela, porque assim, eu vejo, né, a cada ano que passa, também te amo. O quanto ela tá crescendo, né? E a gente não amadurece fora do tempo. A gente amadurece, né, no nosso tempo interno. Há muitos anos atrás, ela pensava coisas que hoje ela não pensa. Aliás, nós estávamos falando isso esses dias, a respeito de gostos musicais, mas essa parte pulou. E aí, e ao contrário, muitas coisas que ela não pensava no passado, hoje ela já reflete. E foi uma das coisas que eu coloquei ali. Nós temos o direito de mudar de ideia, contanto que a mudança de ideia seja fruto de um processo de amadurecimento, de uma reflexão, de um repensar, né, conceitos, valores, sobre a nossa própria ética, sobre a nossa própria moral. Então, e evolução também enquanto pessoa, né, enquanto ser humano. Exato. Então eu tenho muito orgulho dela. E eu também. Por ver, né, em primeira mão, muitas vezes, o quanto ela está evoluindo, né? O quanto ela continua evoluindo, o quanto que ela amadurece, nem que para isso, né, mesmo que para isso, ela precise dar 3 passos atrás. Porque às vezes, gente, dar 3 passos atrás não é um retroceder. São passos necessários para cair a ficha. Ou né? então para a gente tomar um impulso para ir mais rápido. Exatamente. Então, como é que eu sempre termino as cartas ou bilhetes que eu escrevo para você? Te amo hoje, amanhã e sempre. Te amo ontem, falou tudo errado. Te amo ontem, hoje, amanhã e sempre. Não, sempre por tua conta. Não, sempre sim. Eu termino com amanhã, gente. Tá vendo como é que a gente diverge? Sempre sim, pessoal. Mas o sempre, né, é hoje. E nós temos o hoje, vamos aproveitar o hoje, porque amanhã não nos pertence, né? O amanhã é agora. Se a gente quer, né... E eu luto com isso, viu, pessoal? Porque eu tô sempre lá na frente. Ela tá sempre no futuro. Mas ela me puxa. E eu falo pra ela, você tem que ficar no hoje, você tem que ficar no hoje. Você não tem que ficar pensando em 2035. Não, você tem que ficar no hoje. Né? Porque para quem tem ansiedade, né, viver lá no futuro é o normal. E aí, pessoal, eu entendi isso fazendo terapia, que o problema, você vive no futuro, mas assim, além de ser uma coisa ruim, você deixa de viver o teu presente, deixa de perceber coisas maravilhosas que às vezes estão acontecendo para você, mas você tá tão distante, você tá tão lá na frente que você não percebe. E aí o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a vida vai passando e você pensa assim, poxa, eu tava naquele lugar, mas a minha cabeça não tava, eu não curti o suficiente, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então tem sido sim para mim um exercício de tentar ficar aqui no presente a maior parte do tempo. É difícil, mas não é possível. Então vamos ver, gente, se ela agora vai falar certo. Pra gente encerrar o vídeo. Ai, meu Deus. Como é que eu sempre termino as cartas pra você? Te amo ontem, hoje e amanhã.
Beijo, gente. Eu também. Tchau, tchau. Te amo, amiga. Também te amo, amiga. Presente do Papai do Céu pra mim. Também. A irmã que eu escolhi. A irmã que o Papai do Céu colocou na minha vida. Tchau, gente.